últimos dias foram ilustrativos para mensurar a dimensão da tensão entre Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal, apesar de a corte já ter 2 de seus 11 membros indicados pelo atual presidente. Na quinta-feira, você já sabe, Bolsonaro lançou mão de um instrumento para lá de inusitado para livrar da cadeia o deputado Daniel Silveira, condenado por ameaças e incitação à violência aos integrantes da Suprema Corte. 9 ministros acompanharam integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes. Além da pena de 8 anos e 9 meses em regime fechado, o relator também estabeleceu a perda do mandato e dos direitos políticos, além de uma multa de R$212 mil. Com a graça presidencial, a decisão do STF ficou prejudicada, mas o caso está longe de ser encerrado. Os integrantes do STF ficaram perplexos, porém adotaram a cautela. Até porque eles mesmos terão que discutir o assunto diante de inúmeros recursos apresentados contra a decisão do presidente e definir, por exemplo, se o perdão é constitucional ou não e se Daniel Silveira poderá ser candidato nas eleições de outubro, como deseja o presidente. Ações já em processamento pelo gabinete da ministra Rosa Weber. Estão sob análise da relatora na Suprema Corte pedidos para suspensão do perdão concedido ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Os partidos oposicionistas Rede, Sustentabilidade, PDT, Cidadania e o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Eles são autores dessas ações no STF. Mas a tensão teve um novo capítulo no domingo, depois que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral até o começo do ano, afirmou que as Forças Armadas estão sendo levadas para o varejo da política e orientadas a atacar o processo eleitoral. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. A resposta foi imediata e veio dos generais da reserva que atuam no Palácio do Planalto, do próprio vice-presidente Hamilton Mourão e também por meio de nota do ministro da Defesa. Em nota assinada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, o Ministério da Defesa disse que, abre aspas, afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Afinal, por quais razões o perdão concedido a Daniel Silveira pode ser questionado no próprio Supremo? Até que ponto esse caso abre caminho para o descumprimento de outras decisões da Corte? E quais são os possíveis desdobramentos da fala do ministro Barroso sobre a atuação das Forças Armadas no processo eleitoral? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o professor Michael Moalen, consultor sênior da Transparência Internacional aqui no Brasil. Fique com a gente. Professor Michael Moalen, se o estrangeiro chegasse hoje aqui no Brasil e perguntasse para o senhor como estão as relações entre o governo brasileiro e a mais alta corte do país, e os impasses entre eles se são ou não são irreconciliáveis, o que o senhor diria? Olha, as relações são difíceis, passam por um momento, um pico de tensão, mas de relações difíceis que já se estendem por alguns anos, mas eu diria que são sim reconciliáveis. Primeiro porque o presidente Bolsonaro tem interlocutores ativos na corte, e não apenas os 2 ministros que foram indicados por ele. Outros interlocutores mantêm um diálogo e, portanto, são pontes de contornar eventuais crises ou de construir certas posições no tribunal. E, além disso, é difícil que essas instituições, Presidência da República e o Supremo, não dialoguem constantemente. As instituições, esse relacionamento não depende
do humor de quem as dirige em determinado momento. E claro que é de interesse do presidente Bolsonaro, principalmente, manter algum tipo de diálogo, principalmente por conta de processos específicos em que ele é interessado, ele ou pessoas próximas assim. Então, por essas razões, apesar da tensão aparentemente calculada, é um momento que é reconciliável. Agora, professor, falando do caso concreto do perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, até que ponto a constitucionalidade desse ato do presidente pode ser alvo de questionamento e quais são as possibilidades legais do Supremo derrubar essa decisão? É uma decisão que tem pontos a serem questionados, já há questionamento por meio de ação constitucional própria, protocolada no Supremo. Eu diria que são pelo menos 4 pontos a serem discutidos no Supremo, de modo muito sintético. Primeiro, o momento da edição do decreto, quer dizer, não havia decreto de graça, né? Não havia a publicação ainda, não há o trânsito em julgado, ou seja, o processo ainda pode ter desdobramentos. O ex-presidente Michel Temer sugeriu que, para evitar uma crise institucional, o presidente Bolsonaro revogue o decreto com o perdão a Daniel Silveira, pelo menos até que o processo transite em julgado. Então, esse é um primeiro ponto. Quais serão os efeitos dessa decisão? Como é um caso complexo, é um deputado federal candidato à reeleição ou com a intenção de ser candidato. Portanto, tem uma discussão sobre elegibilidade, se aplica ou não a lei ficha limpa. Assim como tem uma discussão sobre a cassação do seu mandato atual e qual é o papel da Câmara dos Deputados nisso. Então, não são claros os efeitos ainda dessa decisão. Há uma discussão a ser feita. Também outros pontos que foram levantados pelo próprio Partido Rede de Sustentabilidade, né, em relação aos limites desse decreto de graça. Por exemplo, em relação a um argumento de que, assim como há uma limitação em relação a certos crimes, como tortura, tráfico, crimes hediondos, se eventualmente um crime contra a ordem constitucional, também haveria essa extensão, essa impossibilidade de uso desse instrumento. E, por fim, se houve desvio de finalidade, se Bolsonaro teria editado esse decreto como forma de se beneficiar eleitoralmente, politicamente, beneficiar um aliado. Portanto, isso poderia caracterizar um desvio de finalidade. São alguns dos pontos, mas sem dúvida, Carolina, é possível que esse caso seja revertido. O Supremo pode avaliar a constitucionalidade. Me parece que pode tanto estabelecer certos limites, ou seja, não é binário, né? Ou será inconstitucional completamente, ou será considerado constitucional. Pode ser que o Supremo estabeleça algumas condições, algumas limitações em relação aos efeitos desse decreto, mas, por exemplo, preservando o aspecto penal da decisão. Portanto, isso me parece ser possível que aconteça. Pois é, professor, e tudo indica nesse momento que o Supremo não vai enfrentar tão cedo o mérito dessa decisão, justamente para não esquentar o tema, não dar palanque político ao presidente, né? No outro lado, o cenário também aponta que o Bolsonaro naturalmente não vai recuar da decisão dele, e aí fica uma questão, né? Está aberta a porteira para o presidente repetir a dose e também descumprir outras decisões, seja em matéria de ação penal ou mesmo em tema constitucional, como a definição do marco temporal de demarcação de terra indígena, por exemplo, como ele sugeriu na segunda-feira. Como é que se enfrenta um dilema como esse? Essas são possibilidades, ou seja, o presidente Bolsonaro já mostrou essa disposição de enfrentar, de questionar certas decisões do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo decisões de outros tribunais ou de outros poderes. A questão que me parece importante aqui é que Bolsonaro mostrou também que, se seguir nessa direção, deve fazer um jogo que respeite ou dê aparência de respeito a uma certa institucionalidade. Por exemplo, no caso do decreto de graça. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. O presidente, ele não simplesmente ignorou a decisão, ele editou, claro, ele não teria nem poder para ignorar, mas ele editou um decreto, ou seja, usando uma prerrogativa, aparentando usar o poder que tem, embora ele o estenda, ele amplie os limites daquele seu poder.
Então, em outras ocasiões, Bolsonaro já fez dessa forma, como, por exemplo, nos inúmeros decretos em relação a armamento e outros que vêm sendo questionados no Supremo, alguns deles até já foram questionados no próprio Legislativo. Mas é uma estratégia, quer dizer, usa a institucionalidade, usa um poder, uma competência, um poder que o presidente tem, mas o extrapola. O Bolsonaro faz isso em diversas formas, isso vem sendo notado desde o começo do seu governo. Também do ponto de vista político, quer dizer, o Bolsonaro, ao invés de extinguir certos ministérios ou secretarias no seu governo, ele as mantém, mas, por exemplo, nomeia alguém que é a antítese daquela função, alguém que tem uma posição de ataque, não de defesa de uma certa agenda de políticas públicas. Então esse é um traço, esse parece ser um traço do presidente na esfera política e também nessa interação com o poder judiciário. Professor, o senhor acha que existe de fato uma ameaça ao Estado Democrático de Direito quando há esse tipo de embate, né? Um presidente descumprindo uma decisão da Suprema Corte e havendo esse esgarçamento aí das relações? Parece que sim, é difícil não reconhecer o risco que existe diante de tudo o que se assistiu nos anos de mandato, nos 3 anos e meio de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Parece que esse risco existe tanto por conta da sua postura, mas também pela postura de outras instituições e de uma parte significativa das Forças Armadas, uma parte significativa das corporações policiais. Esses apoios que se repetem, que são reiterados ao longo desses anos, o silêncio em momentos em que se esperava uma certa manifestação de cuidado, até de indignação, acho que são sinais importantes para que a sociedade fique em alerta. Além das posições do próprio presidente, no episódio 7 de setembro, um episódio ainda mal compreendido, mas que uma das suas compreensões é justamente uma situação de risco à democracia. Milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. E, claro, as falas do próprio presidente. Quer dizer, ele próprio disse e repetiu inúmeras vezes que não aceitará o resultado da eleição se não for o vencedor. Quer dizer, essa é uma declaração que, isoladamente, ainda que a gente não tivesse um contexto amplo sinalizando nessa mesma direção, ela já seria uma ameaça explícita à democracia. Professor, aqui mesmo no Globo a gente publicou uma série de projetos de lei que tramitam hoje no Congresso Nacional que poderiam, em tese, limitar a capacidade do perdão presidencial, né? Alguns desses projetos, aliás, propostos pelos aliados do presidente. Na sua avaliação, nesse Congresso atual, com o atual comando, esse tipo de projeto deve andar, deve ser aprovado, deve meter a colher nesse assunto? Muito pouco provável que esse e outros assuntos que não sejam de interesse dessa base muito consolidada agora do governo, do presidente Jair Bolsonaro e dele próprio, do presidente, é muito improvável que essas agendas que não sejam de interesse avancem, seja porque é um ano eleitoral e poucas, né, é natural que o número de agendas menor do que em outros anos avance, mas também porque há uma proximidade, uma aliança forte estabelecida, uma concessão da parte do presidente do controle do orçamento, das emendas de relator e o orçamento, a prática do orçamento secreto tem dado muito poder e eu diria que também formou, quer dizer, uma coalizão muito próxima dessa base do governo em relação ao presidente. Então eu imagino que não faz sentido, ou faz pouco sentido, seria pouco provável que o presidente da Câmara dos Deputados fizesse avançar essa pauta naquilo que depende dele. É importante lembrar que às vezes algumas matérias podem avançar, mesmo não sendo de presidente, nas comissões da casa, porque são outros atores institucionais envolvidos, e aí sim o presidente da Câmara pode não ter o controle de agenda sobre essas pautas. Enfim, o presidente de comissão pode pautar, um relator pode ser favorável e uma maioria se formar. Mas naquilo que diz respeito ao plenário, o controle da agenda de plenário, não me parece razoável imaginar que essa ou outras agendas de interesse do presidente avancem. Partindo agora para o segundo tema delicado, professor, nessa relação do governo com o Supremo,
Depois do perdão presidencial, o ministro Luiz Roberto Barroso disse num evento numa universidade alemã que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. E aí teve reação dos ministros militares do governo. Na sua avaliação, essa fala do ministro Barroso está amparada em fatos? Olha, a gente não sabe exatamente quais são, eu não sei exatamente quais são os fatos que subsidiaram essa conclusão do ministro Barroso. Claro, a gente poderia também relativizar, em alguma medida, o ambiente em que a fala foi feita. É um ambiente acadêmico, mas claro que o ministro não deixa de ser ministro num ambiente acadêmico. Então, embora a gente possa levar isso em consideração, parece que tem uma intenção de enviar uma mensagem por conta do silêncio das instituições, das Forças Armadas, das três forças, em relação às declarações do presidente Bolsonaro nesse momento ou em outros. Quer dizer, não só as Forças Armadas mostraram apoio em determinados momentos, em diversos momentos do governo, em que se esperava reações ou pelo menos declarações de imparcialidade, de independência, e que não apareceram, como a gente tem episódios, desde o famigerado tweet do general Vilas Boas, num momento crucial, ou às vésperas de um momento crucial de decisão do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o habeas corpus do ex-presidente Lula, que foi interpretado por muitos, me parece que corretamente, como uma ameaça de alguém que fala, em geral, pelas Forças Armadas, se ele estivesse falando pessoalmente naquele momento. Então, me parece que o recado é de uma frustração em relação ao silêncio das Forças Armadas de não participar do processo desse momento pré-eleitoral como um garantidor, como um ator que pode apaziguar, tem muito poder de apaziguar os ânimos, de oferecer garantias de que o processo democrático vai transcorrer e vai haver uma eventual transição de poder, se for essa a vontade das urnas. Faz sentido acreditar que essa fala também pode ter servido, seguindo essa mesma linha de raciocínio, aliás, como uma espécie de vacina, forçando, de fato, as Forças Armadas a reagirem à fala do ministro, criticá-lo naturalmente, mas ao mesmo tempo indicando que vão preservar, sim, a legitimidade do processo, ou seja, obtendo a negativa de qualquer tipo de ataque ou tentativa de ataque ao processo eleitoral. Faz sentido isso? Eu acho que faz muito sentido, Roberto. Parece que esse é uma intenção, quer dizer, de provocar a manifestação. Inclusive, nesse sentido, se foi essa a intenção, já houve algum resultado. As Forças Armadas, republicamente, atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral e apresentaram propostas no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral. Quer dizer, uma nota tirou as Forças Armadas de uma zona de conforto, e se foi essa a intenção dele, ele obteve algum resultado. Só espero que isso não agrave ainda mais esse ambiente de tensão e que seja capaz, ao lado da atuação de outras instituições, de outras figuras importantes, essas provocações sejam capazes de trazer as Forças Armadas para um papel de garantidor da democracia, que é um papel importante para ser exercido. Agora, do ponto de vista eleitoral, professor, qual a lógica desse movimento de enfrentamento da parte do presidente, nesse momento em que ele está recuperando pontos importantes nas pesquisas de intenção de voto, está se aproximando do ex-presidente Lula? Me parece que essa foi, em relação ao momento, foram ações surpreendentes do presidente Bolsonaro, seja porque vinha claramente mudando a sua forma de atuar, de certa forma, dizer, mais domesticado ou mais controlado pelas forças políticas do seu novo partido, sua base eleitoral política mais próxima, e isso vinha surtindo efeitos. Claro, são vários fatores que dizem respeito à melhora na avaliação do presidente, também das intenções de voto. Não só isso, mas é possível imaginar que esse elemento ele teve algum peso, ou seja, esse autocontrole do presidente, da postura do presidente, pode ter tido um efeito. Então, como havia resultado, havia uma melhora eleitoral, se esperava que essa fosse a postura do presidente. Então, acho que essa oscilação tem a ver com a necessidade de diálogo com dois tipos de eleitores, com dois perfis de eleitores.
E aí tem outro aspecto, né? Tem esse caminhão de denúncias de suspeitas de corrupção, por exemplo, no MEC, no Ministério da Educação. E aí o presidente coloca um tema que a gente acaba se assustando por conta das questões que envolvem a preservação da democracia, tudo isso que a gente tem conversado ao longo desse nosso papo aqui. De certa forma, ele tira o foco desse caminhão de denúncias e as pessoas passam a olhar para outros temas. E acaba pegando aquele público que também não acredita que o presidente seria capaz de cometer alguma aventura autoritária e assim por diante, né? É verdade, essa estratégia ela vem sendo repetida exaustivamente ao longo desses anos de mandato e portanto, já não há nenhuma surpresa, né? É possível, inclusive, com algum grau de previsibilidade em que quando surge algum evento, alguma denúncia como essa que você menciona, seríssima. Um ministro da Educação suspeito de facilitar a ação de lobistas, no caso, lobistas pastores. O país ouviu esse mesmo ministro dizendo a prefeitos que a atenção prioritária a um pastor tinha sido um pedido especial do presidente da República. É possível prever para os próximos dias seguintes algum tipo de ação como essa, né? Algum tipo de questionamento, alguma autoridade, algum ataque a alguma instituição, ou algum fato que vá confundir a opinião pública. E a gente vê que esse é um movimento difícil de se contrapor, seja do ponto de vista da imprensa, que tem um papel de cobrir tanto o fato anterior quanto o novo, sendo notícias que demandam alguma cobertura, alguma discussão, como também da opinião pública, que gera, né, uma cacofonia de informações, de fatos, e uma dificuldade de amadurecer alguns fatos. A gente, em outros tempos, se lembra de investigações que começam na imprensa e que amadurecem pelo próprio trabalho da imprensa e trabalho de outros setores. Muitas vezes a imprensa inicia, através do jornalismo investigativo, uma denúncia que termina ou avança para os tribunais, mas que também tem passos, tem etapas na própria etapa, digamos assim, do jornalismo investigativo. Essas etapas subsequentes, muitas vezes, estão sendo deixadas de lado na medida em que as agendas têm se sucedido com muita rapidez. E aparentemente o presidente e sua equipe, se essas ações são de fato deliberadas como parece que são, tem tido muito sucesso em controlar a agenda pública e a agenda do debate jornalístico no país. Professor Michael Moallem, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor, um abraço. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio do UOL. A produção foi da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.